tarde, queridos irmãos. É com satisfação que estamos de volta para darmos continuidade ao estudo do livro Consolador do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Graças a esta parceria tão afinada com o propósito evolutivo da humanidade terrena, temos a oportunidade de estudarmos temas tão ricos, pertinentes à ciência, à filosofia e à religião, os três aspectos estudados pela doutrina espírita. Este é o nosso 38º encontro virtual nessa proposta de estudo desse livro. Estamos trabalhando as questões referentes à religião e hoje daremos continuidade ao tema Evangelho. A princípio falando sobre Jesus e logo mais iniciando o subtema Ensinamentos. Rogamos aos benfeitores espirituais que possam se fazer presentes, facilitando-nos a compreensão das questões hoje abordadas. Discernimento e luz para todos nós. A nossa primeira questão de hoje é a de número 296. O espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos a que se deverá submeter nas experiências da vida? Responde o mentor. Todos os espíritos reencarnando no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí que a verdade é uma só e que as seitas terrestres são materiais de experiência e de evolução, dependendo da preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana, e salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Recordemos o que nos dizem os benfeitores espirituais a respeito das nossas escolhas no tocante à experiência no mundo físico, na questão 259 do Livro dos Espíritos. Não escolhemos nem previmos tudo o que nos sucede no mundo até as mínimas coisas. Escolhemos apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que nos encontramos. São muitas vezes consequências das nossas próprias ações. Na sua resposta, Emmanuel lembra-nos que todos trazemos a ideia de Deus. E recentemente estudamos que religião na sua essência é o sentimento divino em nós. E nós, espíritos em processo de evolução, estamos desenvolvendo esse sentimento e nos afinaremos com as crenças de acordo com a nossa evolução. Mas ouçamos mais uma vez a maturidade espiritual na fala de Emmanuel, agora no livro Luz e Vida, no capítulo 13. A revelação do céu é invariável como a luz que flui da grandeza solar a benefício das criaturas. Sempre a mesma para todos. Difere em nossa vida tão somente o trabalho transformador com que a recebemos. Convertamos desse modo o patrimônio de bênçãos que nos felicita em serviço de amor aos nossos semelhantes. Somente o amor é capaz de soerguer-nos da perturbação para a harmonia e das trevas para a luz.
questão 297. Considerando que a convenção social confere aos sacerdotes das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, se os sacerdotes tantas vezes não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus? Responde o benfeitor: faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos e que a missão de seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, tendo a sua divina continuação além das próprias atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada em cooperação com o Mestre Divino junto da humanidade, a Israel mística dos seus ensinamentos. Os méritos dos apóstolos, de modo algum, poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros de determinados grupos terrestres. Depreendendo-se daí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido sagrado da lição do Cristo. Importa, porém, lembrarmos neste particular a promessa de Jesus, de que estaria sempre entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com a melhor compreensão de responsabilidade em todos os climas do mundo, porquanto, desse modo, desde que desenvolva atuação no bem, pelo bem e para o bem em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Em duas situações narradas no Evangelho segundo Mateus, encontraremos essa citação de Jesus, no capítulo 16, versículo 19, e capítulo 18, versículo 18. E em ambas percebemos a responsabilidade daqueles que aceitam difundir os ensinamentos de Jesus. Como nos diz Emmanuel, o primeiro colégio apostólico conquistou esse mérito, pois vivenciou na terra o que foi proposta do alto. Mas não é o título de representante das instituições religiosas que garante o mérito dessa conquista, e sim o trabalho incessante no bem, o devotamento, a abnegação, o amor. E nós, espiritistas, não nos esqueçamos, para defendermos a bandeira do cristianismo, é necessário vivenciarmos o roteiro do Evangelho, para então sermos dignos da sanção do alto. Recordando que Jesus se faz presente, fortalecendo os nossos esforços quando trabalhamos na construção da obra divina. E vamos buscar uma fala de Chico Xavier, ainda encarnado, evidenciando a necessidade do sentimento de religiosidade nessa proposta do bem operante, que nos aproxima de Deus. Consta do livro O Evangelho de Chico Xavier, item 112. Segundo os nossos amigos espirituais, se não tivermos um compromisso de ordem espiritual com base em religião, talvez estejamos facilmente enganados pelos nossos próprios sentimentos pessoais. É a religião que nos controla, de vez que, conquanto nosso respeito à ciência e à filosofia, elas não nos impedem a prática do mal. É a religião,
com a fé em Deus na frente e com a ideia da imortalidade na lei de causa e efeito governando as nossas vidas. É a religião que nos impõe a responsabilidade do dever com o amor uns pelos outros, com o respeito mútuo governando nosso relacionamento com Deus. Questão 298. Considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo em suas características cerimoniais, como deverá proceder o espírita em face desse assunto? E a resposta do benfeitor: os espíritas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a eles se reúnem no Instituto Santificado da Família. Longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos, o espírita deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a Ele confiadas no Instituto Familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Vamos entender um pouco a respeito da trajetória do batismo no ambiente cristão. Primeiro, trouxemos do livro Na Seara do Mestre, na fala de Vinícius, pseudônimo utilizado por Pedro Camargo. Referindo-se a João Batista, ele expõe: o ponto principal de suas dissertações consistia em aconselhar confissão íntima da culpa, seguindo-se o arrependimento e a regeneração, a fim de receberem o enviado celeste. Nesse propósito, João ia batizando no Rio Jordão aqueles que acudiam ao seu apelo, os quais, por meio daquele símbolo, assumiam publicamente o compromisso de mudar de vida, de se transformarem, deixando seus hábitos pecaminosos e seus costumes corrompidos. Como tal, o batista só aplicava o seu batismo em adultos. Notemos bem esta particularidade em pessoas no uso completo da razão, que podiam prometer, por isso que sabiam perfeitamente de que se tratava e da responsabilidade que contraíam. E agora, uma mensagem de Emmanuel, intitulada Batismo, inserida no livro Caminho, Verdade e Vida. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil
necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Questão 299. Qual o procedimento a ser adotado pelos espíritas na consagração do casamento, sem ferir as convenções sociais reflexas dos cultos religiosos? Responde o mentor. Os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Que o espírita sincero e cristão, assumindo os seus compromissos conjugais perante as leis dos homens, busque honrar sua promessa e a sua decisão, santificando o casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos, ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada. É fácil percebermos que a cerimônia religiosa do casamento obedece a um ritual que pouco tem a ver com o lado espiritual da relação do casal. É muito mais uma questão cultural que religiosa. Então, nós espíritas não devemos mais ficar presos às fórmulas religiosas que nada mais nos significam. Como disse o benfeitor, o empenho maior deve ser com os compromissos conjugais assumidos, procurando vivenciá-los dentro dos preceitos cristãos. Herculano Pires, no livro A Agonia das Religiões, esclarece: a religião espírita não se organizou em forma de igreja, não admite sacramentos, nem admitiu nenhuma forma de autoridade religiosa de tipo sacerdotal. Não há batismo nem casamento religioso no espiritismo, nem confissões ou indulgências. Todos esses formalismos são considerados como de origem pagã e judaica. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, narra um casamento sem cerimônia religiosa, o casamento de Mário e Antonina. Um casamento que acontece com muita serenidade e assistência espiritual. Vale a pena fazer a leitura que narra o evento. É no capítulo 38, intitulado Casamento Feliz. Questão de número 300. Como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? Responde o mentor. Perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa idealizada pela Igreja de Roma deve ser um ato exterior, respeitável para nós outros como qualquer cerimônia convencionalista do mundo, que exige a mútua consideração social no mecanismo de relações superficiais da Terra. A Igreja de Roma pretende comemorar com ela o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua de conformidade com a posição social e financeira do crente. Ocorrem dessa maneira as missas mais variadas, tais como a do Galo, a Nova,
a particular, a pontifical, a das almas, a seca, a cantada, a chã, a campal, etc. Adstritas a um prontuário tão convencionalista e tão superficial que é de admirar a adaptação ao seu mistifório por parte do sacerdote inteligente e afeito à sinceridade. Dentro deste contexto, vejamos o que nos diz Leon Denis no livro Depois da Morte, no capítulo 1. A religião, para exercer uma influência salutar, para voltar a ser um incitante de progresso e elevação, deve despojar-se dos disfarces com que se revestiu através dos séculos. Não são os seus elementos primordiais que devem desaparecer, mas sim as formas exteriores, os mitos obscuros, o culto, as cerimônias. Cumpre evitar confundir coisas tão dessemelhantes. A verdadeira religião é um sentimento, é no coração humano, e não nas formas ou manifestações exteriores que está o melhor templo do Eterno. Se entendemos que religião é o sentimento divino que nos liga a Deus, todo o aprimoramento dessa relação acontece no nosso mundo íntimo. Mas existem muitos irmãos que ainda buscam esse encontro com Deus nos cultos exteriores. No livro Libertação, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 9, vamos encontrar na fala do benfeitor espiritual Gúbio o que significa a missa para o crente. Em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável como qualquer outro em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. E no mesmo capítulo também encontramos: em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é preciso preparar o coração nas linhas do mérito para recolhê-los. Prevalece nesse processo o imperativo da sintonia, a necessidade do esforço. E diante da nossa confusão ainda de misturar interesses materiais com as necessidades espirituais, lembramos da fala de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 22. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscai? Questão 301. As aparições e os chamados milagres relacionados na história da origem das igrejas são fatos de natureza mediúnica? Responde Emmanuel: todos esses acontecimentos, classificados no domínio do sobrenatural, foram fenômenos psíquicos sobre os quais se edificaram as igrejas conhecidas. Fatos esses que o Espiritismo veio a catalogar e esclarecer na sua divina missão de Consolador. Novamente trazemos a fala de Leon Denis no livro Depois da Morte, agora no capítulo 28. Demonstrar a existência de um fenômeno é colocá-lo na ordem permanente das coisas, é submetê-lo à lei natural. No meio desse universo em que tudo, seres e coisas, se encadeia e se liga em estreita solidariedade,
em profunda e sublime harmonia, não há motivo para o milagre nem para o sobrenatural. Leis tão rigorosas, tão inflexíveis como as que governam a matéria, regem o mundo invisível. Para conhecer o seu admirável funcionamento, só há um meio: estudar. E as aspirações e os chamados milagres foram temas estudados e desvendados pela doutrina espírita. Enquanto a ciência estuda o elemento material, o espiritismo, no seu aspecto científico, estuda o elemento espiritual. Dessa forma, esses fenômenos foram explicados e perderam as características de sobrenatural. Kardec, no capítulo 13 da Gênese, no item 18, que trata do sobrenatural e das religiões, expõe que não é do sobrenatural que necessitam as religiões, mas do princípio espiritual, que elas confundem erradamente com o maravilhoso, e sem o qual não há religião possível. Meus irmãos, com esta questão, nós encerramos o conteúdo que tratava de religiões. Ainda no tema do Evangelho, falaremos agora sobre ensinamentos. E a primeira questão sobre ensinamentos no tema Evangelho é a de número 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus: sois deuses? Responde Emmanuel: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Depois dessa resposta tão alentadora, nós queríamos agregar mais alguns estímulos nesse contexto. Falamos de um diálogo entre Jesus e João, o Evangelista, narrado por Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, no capítulo 13, logo após a passagem da mulher adúltera. A fala é de Jesus. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito dos seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos,
no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pesada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. E nós também teremos tempo para as nossas reflexões, pois encerraremos por hoje. E se Deus permitir, daremos continuidade na próxima semana. Agradecemos a companhia de todos e rogamos as bênçãos de luz do nosso Mestre Jesus para todos nós. Bom fim de semana e até a próxima oportunidade.